Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. O tema de vídeo de hoje é: o desconforto é algo ruim? Então fica até o final para que a gente possa falar, porque assim, quando a gente fala de desenvolvimento consciencial, quando a gente fala de crescimento pessoal, a gente precisa ter muito claro que tudo começa na cabeça. E quando a gente começa com uma ideia errada, o que seria uma ideia errada? Uma ideia que não favorece, nesse sentido, né, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. E, nesse sentido, a associação que a gente vem fazendo socialmente nas últimas décadas, né? Nossa sociedade mudou muito, né? Nós não tínhamos tantas facilidades como temos hoje, nós não tínhamos tanto conforto como temos hoje, e cada vez mais, né, vai se vendendo a ideia de que o conforto é o bom e o desconforto é o ruim. Só que quando a gente traz isso para nossa parte de desenvolvimento consciencial, e a gente vai ter que lidar, por exemplo, com quebra de padrões, com traumas que nós tivemos, com emoções reprimidas, com crenças que estão ali difíceis para gente, hábitos que são desfavoráveis para gente, que são hábitos que sabotam, que são hábitos que fazem mal para nossa saúde. Automaticamente, a gente vai lidar com um desconforto. Então, se eu trago essa crença, essa regra, né, que vai fazendo as pessoas cada vez mais, né, tô falando de adultos aqui, tá? Não tô trazendo assunto para criança, não tô trazendo assunto para adolescente, tô trazendo assunto para adulto. Então, não vamos, né, levar para esses lados. Quando um adulto, ele tem na cabeça que a vida tem que ser confortável, porque o confortável é bom, e ele desconsidera que o crescimento e o desenvolvimento interno dele vai acontecer através do desconforto, automaticamente esse adulto vai entrar na preguiça. Vamos ser bem direto ao ponto, na preguiça. A preguiça, ela entra como uma forma de fuga. A preguiça entra como uma forma que a gente chama hoje, com uma palavra, né, procrastinação. A procrastinação, quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, é uma forma de preguiça. Eu tô com preguiça de passar pelo desconforto. Eu tô com preguiça de encarar uma coisa que eu não quero encarar dentro de mim. Eu tô com preguiça de mudar esse hábito que eu alimentei ele nos últimos 10 anos de fumar. Porque eu preciso parar, porque eu preciso ficar bem da minha saúde. Mas eu tô com preguiça de encarar a ansiedade que vai me dar. Eu tô com preguiça de olhar para quais são os problemas que eu tenho que eu não quero lidar. E por isso que eu tô usando ele como uma bengala. Ou, por exemplo, o meu hábito de não acordar na hora certa porque eu tô indo dormir tarde. Eu tô com preguiça de olhar para isso, sabe? Por que, que eu tô indo dormir tarde? Por que, que eu não tô considerando os meus horários? Por que, que eu tô passando do tempo conversando com as pessoas no WhatsApp quando eu já deveria ter desligado a internet para pegar no sono? Eu tô com preguiça de olhar para isso. Então, quando a gente tá falando aqui com adultos, a gente precisa ter essa seriedade, sabe? A gente precisa ter essa clareza. Porque senão a gente fica numa coisa muito fantasiosa. A gente fica numa coisa muito de assistir os vídeos no YouTube e achar que só da gente assistir um vídeo, só da gente ver uma informação, só da gente ouvir essa informação, agora eu entendi, agora eu já sei, agora eu já sei. Não importa o que a gente sabe, o que importa é o que a gente aplica no dia a dia. Só que na hora que a gente começa a aplicar, vem um desconforto. O crescimento e o desenvolvimento pessoal, ele exige passar por esse desconforto. Então, ressignificar a ideia de que o desconfortável é ruim é um passo fundamental. Porque não é que a gente, nossa, ama, né, o desconfortável, mas a gente precisa, como adulto, aceitar que o desconforto ele faz parte do crescimento. Então, beleza, faz parte do crescimento, ok. Então eu vou me abrir a ele, então eu vou passar por ele, então eu vou vivenciar esse desconforto. Eu não vou ficar reclamando desse desconforto. Eu não vou ficar fugindo desse desconforto. Eu não vou ficar com medo desse desconforto. Eu não vou ficar me sentindo, sabe, tipo assim, nossa vida, por que você tá fazendo isso comigo, vida? Ai Deus, por que o Senhor tá fazendo eu passar por isso? Eu não vou ficar nessa posição. Eu não vou ficar nessa condição, sabe, de uma pessoa que tá ali, parece que tá passando por uma destruição. Não, eu vou ter uma clareza e uma consciência de que assim, poxa, eu tô modificando um hábito de comportamento que eu alimentei ele por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. É claro que vai ser desconfortável. É claro que vai ter momentos que eu vou ter preguiça de querer olhar para aquilo. Mas, poxa, eu vou precisar fazer isso. Eu realmente não quero, né, melhorar? Eu realmente não quero ficar melhor? Eu não quero realmente, tipo, mudar a minha vida?
E quando eu falo de mudar a vida, de novo, né, é uma coisa muito particular para cada pessoa. Tem pessoa que mudar a vida é ganhar dinheiro, tem pessoa que mudar a vida é ficar em paz, ficar tranquila, tem pessoa que mudar a vida é melhorar a saúde física. Isso daí é uma coisa muito particular. Mas a questão é, se a gente não considera essa crença de que precisa estar confortável para estar bom, porque quando eu tô aqui conversando com as pessoas, né, e recebendo as pessoas, eu trabalho isso com todas, porque eu vou às vezes trazendo algo e a pessoa vai falar: "Ah, mas isso daí é ruim". Aí eu pergunto: "É ruim ou é desconfortável?". "Ah, é desconfortável". Eu falo: "Então, é desconfortável, mas não é ruim, porque o ruim é o que tá te prejudicando. O desconfortável é o que vai te ajudar a sair desse prejuízo que você está tendo". Então, quando você consegue perceber a diferença, que às vezes o que é o confortável é o que é o ruim para você. E na maioria das vezes, né, é o que está acontecendo. Porque quando a gente se mantém numa situação que está ruim, é porque algo está confortável. Porque se não tivesse confortável, a gente não estaria em uma situação ruim. Porque quando fica desconfortável, a gente quer buscar o conforto. Então, olha que interessante, veja que é até contraditório, né? Às vezes a gente reclama da situação ruim que a gente está vivendo, mas tem algo nela que é muito confortável. E é o confortável que a gente não quer abrir mão dele. A gente não quer soltar o confortável. E quando a gente aceita a passar pelo desconforto, que é, no caso, abrir mão do que está confortável, a gente vai sair daquela situação que é ruim. Mas não tem como, entende? Brigar com essa enxurrada de vídeos, com essa enxurrada de marketing que tem na internet, tentando convencer você, que é um adulto, que é uma adulta, a achar que a vida ela vai ser confortável todo dia, o tempo todo e toda hora, e se não tiver, tem algo de errado. Não é à toa que é isso para quê? É para isso que serve, por exemplo, o celular com aquele monte de distração. Que é para você não prestar atenção no desconforto, que é para você ficar distraído ou distraída. E você está fazendo isso, você está permitindo que isso tome conta da sua vida. Então você está perdendo horas do seu dia no celular para não sentir o desconforto do que está acontecendo, só que o problema não está sendo resolvido. E aí no dia seguinte, mais problema, e mais distração, e mais fuga. E aí, se um dia a internet cai, ou se a internet cai por um fim de semana, bate um desespero, porque aí eu não tenho fuga, eu não tenho internet. E aí tem pessoas que vão ir para outros vícios e tem pessoas que vão fugir de alguma maneira. Se a pessoa não tiver acesso às vezes a fugir para nada, vai dormir, vai ficar dormindo. Então veja, fugas e fugas e fugas para evitar exatamente o desconforto. Então quando a gente ressignifica e a gente aceita passar por isso, as coisas elas vão começar a acontecer. Porque as coisas só vão acontecer para um desenvolvimento pessoal, para um desenvolvimento interno consciencial com desconforto. É inevitável. E ficar tentando, né, explicar isso, né, para um adulto, muitas vezes é desafiador, sabe? Porque assim, é contraditório a gente ter que explicar isso para um adulto, sabe? O adulto ele já está consciente de que a vida ela é responsabilidade, de que a vida ela é maturidade. Só que então, se a gente está precisando ter essa conversa enquanto adultos, é porque a gente ainda está no momento de imaturidade. Então a gente precisa olhar para isso, sabe? Não é se julgar, não é se culpar, não é se maltratar. Não estou dizendo aqui que as pessoas que estão aqui, né, são pessoas ruins. Só estou dizendo que estamos em um processo de imaturidade. E precisamos olhar para isso com muita seriedade, porque enquanto a gente não olhar com seriedade, a gente vai ficar achando que a gente é vítima e que alguém é o vilão. E isso não acontece, não existe isso. Não existe vilão, não existe vítima. Existem pessoas passivas que deixam a vida acontecer porque quer ficar no conforto e as coisas só vão piorando. E existem pessoas que vão aceitar o desconforto e vai entrar em ação de forma ativa e vão começar a passar por um processo de transformação, que não é fácil, que não é simples, que a gente dá vontade de desistir a todo momento, sabe? Tipo assim, toda semana dá vontade de desistir. Tem dia que é muito desafiador, tem dia que a gente até desiste naquele dia, e aí no dia seguinte retoma e volta. Mas assim, com seriedade, é assim que acontece, é assim que funciona. Agora, no mundo das fantasias, a gente fica vendo essas coisas de internet que fica tentando fazer a gente achar que não é. Então, assim, vamos olhar de verdade para o desconforto como algo necessário no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento consciencial. E em outros setores da vida, né, o conforto ele pode até ser bom, mas em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento consciencial, eu sinto muito. Não tem conforto nesse crescimento.
é uma zona de desconforto. O desconforto ele é agregador, ele traz muitos resultados para você, e se você aceitar isso, você vai estar provando para você que você realmente é um adulto e uma adulta que está comprometido com a sua vida. E se você não quiser, você tem todo o direito, a vida é sua, mas não reclame, sabe? Não diga que o problema é o Estado, é o governo, é o país, é a economia, é os empresários, ou é qualquer coisa, entendeu? Não reclame, apenas assuma a responsabilidade que você não quer enfrentar o desconforto, que você quer ficar, né, dentro dessa zona de conforto e que as consequências são aquelas que vierem e foi o que você escolheu para sua vida. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu te convido para se inscrever no canal, para deixar o seu like, seu comentário, compartilhar o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.